Olha, eu estava repassando aqui os meus materiais de trabalho e na minha rede social tem um material muito interessante. Era 1º de junho de 2023. Eu estava deputado na LESC e no uso da tribuna eu denunciei o que viria a se tornar atualmente o maior escândalo de fraude e golpes a aposentados no Brasil. Naquela oportunidade, e até mesmo antes de eu assumir a cadeira como deputado estadual, eu já estava preparando sobre o que eu iria atuar, quais leis eu queria apresentar na LESC e quais eram as minhas pautas de defesa. E dentro delas, existia uma pauta muito importante, que era ajudar os aposentados que estavam sofrendo com os empréstimos consignados fraudulentos e com descontos que estavam acontecendo e não se tinha explicação. A minha equipe se desdobrou num estudo aprofundado sobre isso. No dia 1º de junho de 2023, usando a tribuna da LESC, eu então denunciei que isso já estava acontecendo em Santa Catarina, que nós teríamos problemas muito sérios, que haveria um empobrecimento muito grande da população, que o comércio de pequenas cidades estariam comprometidos, queria colapsar o sistema de assistência social dos municípios, queria colapsar saúde e a vida dos aposentados iria ser um verdadeiro tormento e já estava acontecendo. Aí então eu fiz a denúncia, mostrei o porquê, apresentamos documentos e propusemos uma audiência pública, onde convidamos diversos órgãos, instituições, órgãos de estados, órgãos de defesa do cidadão, para que nós pudéssemos evoluir e tomar conta de cuidar dos aposentados. Foi uma batalha imensa. Observa a minha explanação na tribuna da LESC no dia em que eu fiz a denúncia e propus a audiência pública. Falemos hoje de algo que já está causando um forte impacto econômico negativo na vida das pessoas. Especificamente na vida dos aposentados, que aqui no estado de Santa Catarina são em torno de 300 mil aposentados no regime geral de previdência e em torno de 77 mil aposentados na área pública. Esse impacto negativo logo se estenderá para o comércio, para o setor de serviços, irá impactar de forma negativa o turismo, irá desacelerar o giro financeiro em até 40% das pequenas cidades de Santa Catarina, pois essas cidades têm o seu comércio impulsionado pela renda da aposentadoria de muitos cidadãos catarinenses. Esse impacto negativo está restringindo e cada vez mais irá restringir o poder de compra desses cidadãos no que tange também aos itens básicos e inclusive medicamentos e pagamentos diversos por eles assumidos. Eu estou falando dos empréstimos consignados. Eu quero aqui lhes apresentar números atualizados acerca desta prática. Hoje, protocolados no judiciário catarinense, se estima mais de 50 mil processos sobre essa matéria. Especialistas confirmam que o maior número de processos hoje no judiciário catarinense tratam especificamente dessa matéria. O que nos preocupa é o fato de que algo que pode ajudar, que é um caminho para flexibilizar o endividamento dos cidadãos ou para dar-lhes condições de amortizar o endividamento, que pode ajudar em um momento de necessidade financeira do aposentado, que pode viabilizar até mesmo empreender pós-aposentadoria, fomentando a compra de insumos para atividades que possam dar uma ocupação, melhorar a renda do aposentado e viabilizar muitas coisas para as famílias. O cidadão está sendo, ou está vítima, ou está sob a operação deste crédito de maneira desenfreada, causando deliberadamente o endividamento perene dos aposentados, pois não se está tendo uma resposta condizente dos órgãos de apoio e controle ao cidadão no que tange a esta modalidade de crédito, ao endividamento e também ao direito de proteção do consumidor. É importante ressaltar as ações implementadas pelo PROCON em várias cidades de Santa Catarina, com multas, com fechamentos de lojas de créditos e bancos. Eu fui provocado por associações de aposentados, por advogados,
por aposentados que vieram diretamente conversar comigo, pela assistência social, para que tivessem a devida atenção e socorro a respeito deste fato. Me reuni então com advogados, com a Comissão de Direito Bancário, com a Comissão de Direito de Consumidor, com o PROCON estadual, para debatermos a problemática. A situação que se apresenta é gravíssima. Após estas reuniões, eu inclusive procurei o presidente do Tribunal de Justiça, o eminente desembargador João Henrique Blasi, o qual de imediato demonstrou a sua preocupação com o elevadíssimo número de ações que adentram o Tribunal de Justiça todos os dias. Dados preliminares, só no PROCON estadual somam-se mais de 4.000 reclamações no último ano. Para tanto, eu encaminhei um pedido de informação e diversos requerimentos a diversos órgãos e instituições. E também, para que possamos dar uma resposta, e mais que isso, socorrer essas pessoas, proponho um largo e aberto debate em uma audiência pública nesta casa, onde diversas instituições já se comprometeram em se fazer representadas. E para, junto conosco, senhores colegas deputados e deputadas, apresentarmos formas para que se possa inibir, cercear, coibir e punir os atos fraudulentos nos empréstimos consignados dos aposentados. Os aposentados catarinenses pedem a nossa atenção e contam com o nosso apoio. Após essa sessão, estarei recebendo aqui, inclusive, 30 representantes de diversas associações de aposentados do Estado, que vêm me entregar em mãos as suas queixas e as suas dificuldades. Após apresentarmos a nossa intenção de fazer audiência pública, nós fomos para um outro desafio. Juntar material, pegar depoimentos de aposentados, trazer instituições, persuadi-las a vir, a prestar contas. Nós queríamos saber por que é que os aposentados tinham, pasmem, uma única aposentada em Santa Catarina tinha até 92 contratos fraudulentos sendo descontados da sua aposentadoria. Na audiência pública eu apresentei tabelas, cálculos do professor Homero, que mostram que um aposentado ficaria 64 anos somente pagando juros de um pequeno empréstimo, que para liquidar de vez a conta, ele demoraria de 91 a 94 anos pagando uma conta imensa. Um crime, um golpe verdadeiro. E naquele momento já se identificava que tinham descontos indevidos no pagamento dos aposentados. Nessa audiência pública, nós deixamos isso por claro, exigimos que os órgãos de controle se manifestassem e fizessem algo a respeito. Vocês podem observar nesse vídeo. Nós lamentamos a ausência de representantes de diversos órgãos, associações e organizações que foram convidadas, mas não se dispuseram a estar conosco nesse momento. Essa é uma audiência pública realizada através da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, autorizada pelo seu presidente, deputado Mauro de Nadal, através dos encaminhamentos realizados pelo deputado Sérgio Mota, presidente da Comissão de Defesa do Direito do Idoso, através de um requerimento de urgência da minha autoria, aprovado por unanimidade, que passo a ler na sequência. O deputado que subscreve em amparo aos artigos 71, inciso 2º, 164 e 165, todos do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência que seja submetida aos membros desta comissão a realização de audiência pública para discutir alternativas para coibir práticas fraudulentas no processo de concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. A prática fraudulenta da concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas tem forte impacto econômico negativo na vida das pessoas, restringindo seu poder de compra no que se refere a itens básicos e medicamentos, assim como o pagamento de compromissos diversos e, em alguns casos, comprometendo a própria subsistência de suas famílias. Em estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que Santa Catarina tem o segundo maior percentual de aposentados e pensionistas do Brasil no Estado. A estimativa é que 18,4% dos catarinenses recebam benefícios da Previdência Social, seja do regime geral ou dos regimes próprios. Isso é aproximadamente 1,3 milhões de catarinenses, né? Por fim, cabe frisar que não se pretende demonizar o empréstimo consignado,
que é a principal alternativa de inclusão financeira no país, representando 37% dos recursos direcionados para pessoas físicas, mas sim evitar as práticas fraudulentas. Por todo o exposto, surgir a realização da audiência pública para tratar da matéria no município de Florianópolis, no mês de junho, com local e data a serem estabelecidos. Estamos aqui no dia de hoje, portanto. Certo que o assunto é relevante e precisa ser solucionado. Proponho convidarmos a população catarinense e as autoridades públicas para que possamos, com urgência, encontrar alternativas para evitar fraudes nos empréstimos consignados, concedidos a aposentados e pensionistas no Estado. Através das salas das comissões, eu subscrevi esse requerimento. Eu agradeço a esta comissão, que tem toda a sua atenção voltada a cuidar do idoso, né? Estão conosco aqui o deputado estadual Oscar Gutz e o deputado estadual Mário Mota, que são, né, membros permanentes da comissão, a qual nós vamos contar com a sensibilidade de que os encaminhamentos que daremos aqui hoje sejam continuados, né? Será gerado um relatório após essa nossa audiência, e eu tenho absoluta certeza que essa comissão tratará disso muito de perto, para que nós possamos agir de maneira a dar resultado para essa situação que está dando sérios problemas para os aposentados do nosso Estado, né? Devemos entender que existem duas modalidades de empréstimos. Uma de empréstimo consignado, que se dá a partir da presença do consumidor na loja ou via telefone. Outra, que é a que demanda as fraudes, se dá a partir de um depósito ou crédito efetuado pelo banco na conta do consumidor e transformada em um cartão de crédito, que muitas vezes não chega ao consumidor e, portanto, não há o desbloqueio efetuado pelo consumidor. Vale lembrar que, na maioria das vezes, nem sequer foi solicitado pelo consumidor o empréstimo. Até aqui, apontamos que a grande queixa do consumidor é de que ele solicita um empréstimo consignado e o banco converte em um cartão de crédito consignado, transformando a dívida em uma conta infinita. Nós passaremos as palavras aos deputados presentes na sequência, após passarei a palavra aos demais membros da mesa e abriremos a palavra aos demais presentes que quiserem se manifestar. Nós só vamos pedir sensibilidade no uso do tempo para que todos possam fazer uso da palavra e para que nós possamos apresentar todos os documentos, vídeos e material que todos vocês se propuseram a fazer. Eu gostaria de iniciar, vou me deslocar até o computador para apresentar para os senhores aqui algumas informações às quais nós nos embasamos para poder, então, gerar essa audiência pública. Alguns prejuízos que são gerados por idosos. Eu tomei conta de trazer aqui um print de tela de computador, onde exemplifica um empréstimo, né, onde um idoso contrai um empréstimo do valor de R$ 1.662, com um valor de prestação de R$ 61,60, é uma taxa de juro mensal de R$ 3,22 em 64 meses. Ali embaixo nós podemos ver, né, que somente os juros totalizam R$ 2.284,24. Isso é bastante expressivo na vida de quem depende da aposentadoria. Esse mesmo valor nessa outra modalidade, ele poderá ser pago em 37 parcelas, com juro de 1,8%, e o juro se dará por R$ 632,99. Fica mais justo dessa forma, né? Então, vejam a discrepância de uma modalidade para outra. Nós falamos de um volume bastante expressivo para quem tem uma aposentadoria, que me corrija se eu estiver equivocado, R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.100, R$ 2.400, R$ 3.000, né? Que é a realidade do aposentado catarinense, tá? Nós estudamos algumas planilhas, e essa planilha do professor Homero Medeiros, ela nos traz alguns cálculos, algumas avaliações. Vejam os senhores na linha 3, que um valor de saque de R$ 2.881,35, para sermos objetivos, né? Ao final de 40 meses, somente R$ 102,09 é o que vai ser amortizado do capital. Até então, tudo foi juro. Só que essa planilha também nos mostra que nessa modalidade que se transforma em cartão de crédito consignado, serão necessários 1.128 meses para quitar a dívida, num total de 94 anos. Nós entendemos isso como fraude. Nós entendemos isso como errado, né? Isso não está certo dessa forma. Ainda, essas informações foram retiradas de uma planilha que é utilizada, acredito que, por quem faz a perícia, por quem faz os cálculos, pelos advogados, né?
que é de onde nós extraímos o valor de R$ 102. 40 meses num empréstimo de nem R$ 3.000 para amortizar somente R$ 102 do capital. Isso é uma conta infinita para se pagar, né? Realmente o aposentado não consegue absorver tamanho prejuízo. Eu também trouxe aqui para os senhores algumas reportagens que trazem que esse problema ele é permanente no estado de Santa Catarina. Ele não é de hoje, ele está acontecendo há algum tempo. Existem ações que já têm sido feitas, né, com relação às instituições bancárias pelo PROCON, mas não está sendo suficiente. As instituições bancárias não estão respeitando as multas. O PROCON aplica a multa, mas o valor da multa, por mais que vai parecer ser expressiva, é muito pequena perto do faturamento das instituições bancárias. Então, eles estão se comportando da seguinte forma, deputado Mário e deputado Oscar. Nos vale a pena pagar a multa porque o nosso rendimento é muito maior, né? Então, vamos prosseguir aí. Banco é condenado a pagar 10 milhões por conceder empréstimo consignado sem autorização. PROCON do Mato Grosso multa 11 bancos e financeiras após muitas queixas. Banco é condenado a pagar indenização coletiva por lesar consumidores. PROCON de Blumenau aplica multa de mais de 2,4 milhões no Banco Pan por empréstimos consignados sem autorização de consumidores. PROCON de São Paulo multa Banco Pan em mais de 11 milhões. PROCON de Santa Catarina fecha Banco Pan-Americano por concessão de crédito consignado sem a solicitação do consumidor. PROCON de Santa Catarina registra aumento de 280% contra crédito consignado. São as reclamações, né? PROCON de Santa Catarina fecha o banco por 48 horas por prática abusiva da concessão de crédito consignado. PROCON suspende a atividade de banco em Santa Catarina após 2,6 mil denúncias. Após 2.492 reclamações por prática abusiva, PROCON de Santa Catarina suspende por 5 dias atividades de instituição financeira. Aqui tem os nomes dos municípios, né, onde isso vem ocorrendo. O PROCON de São Paulo anuncia na quinta-feira, 21 de janeiro, a aplicação de uma multa de pouco mais de 7 milhões por prática abusiva e outras infrações ao Código de Defesa do Consumidor. E assim sendo, BMG é condenado a pagar 5,1 milhões por uso indevido de dados e abuso de consignados a aposentados. E é uma infinidade de reportagens que nos apontam isso, sem falar que ontem mesmo, em rede nacional, foi feita matéria que trouxe parte dela, né, citava também os empréstimos consignados. Recentemente nós vimos outras matérias a nível nacional, e isso está sendo muito exposto, né? E aqui nós trouxemos um pequeno vídeo que mostra que não há limite. Esse trampo aqui também, para a imprensa. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? Um boneco e uma foto aqui que o cara pega do documento, né? Os documentos aqui, ó, a pilha de documentos que tem. E a pilha de fotos aqui, ó, das pessoas dos documentos. Então o cara pega, coloca isso aqui no boneco ali, ele monta o reconhecimento facial, abre conta no banco, né? Pede empréstimo, faz o diabo. Esse aqui é do mandado de busca e apreensão de hoje. Olha o tanto de máquina aqui que foi apreendido, está sendo apreendido, né? Olha a pilha de documento aqui, ó. As fotos das pessoas dos documentos, ó. E aí ele vai trocando, ele vai botando aqui, ó, ele pega essa aqui, troca, põe essa, vai fazendo o reconhecimento facial e vai fazendo os truques, as fraudes. Beleza? Vê se interessa esse trampo aí. Nós passamos a palavra ao advogado da Associação de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Consumidores, a SAPS, Dr. Johnny Consoli, né, que representa aqui a senhora presidente, senhora doutora Carla Daltoé. Confesso aos senhores que eu acompanho essa modalidade, esse trabalho, já há 7 ou 8 anos. Esses crimes, e eu tenho tranquilidade e autoridade para dizer com conhecimento de causa que isso não é fraude, isso é crime. E não quero desestimular vossas senhorias, quando diz que tem que fazer boletim de ocorrência, eu não oriento mais os meus clientes a procurar a polícia. Não resolve. A única coisa que acontece é socar mais problemas no judiciário. Quero lembrar aos senhores que eu não consigo, na minha cidade, andar na rua. Eu não consigo no supermercado, sem ser parado por aposentados. Nós, operadores do direito, e o doutor Alisson me feriu a sua posição em relação à omissão da OAB, triste, lamentável.
no IRDR, no Tribunal de Justiça, eu estou investindo 90 dias do meu tempo, do meu escritório, correndo atrás da OAB. Tive amparo no Dr. Rodrigo, que é vice-presidente da Comissão de Direito Bancário, da doutora Maria Alice, que foram parceiros. Mas a OAB, sim, está sendo omissa. E isso é imperdoável para uma entidade. O porquê que eu digo isso? Porque, senhores, eu atendo nos meus escritórios uma média de 100 a 150 pessoas por dia. Claro, a gente tem uma vasta extensão de escritórios. E nós não conseguimos que o judiciário catarinense veja centenas ou milhares de boletins de ocorrência das fraudes, a internet empilhada de exemplos, advogados trazem exemplos em seus processos aos milhares, e o judiciário catarinense entende recentemente que não, que é um ato ou do advogado ou da vítima. Hoje nós temos uma sentença que condena o morto e não quem matou. É muito preocupante, porque alguns números nos chamam muita atenção. 50 mil ações em 2022, outubro de 2022, quando instaurado o IRDR, relativo à matéria. Um absurdo 50 mil ações. Não, mas espera. Nós começamos a movimentar ações em 2015, 2016, 2017, e agora temos 50 mil ações. O recado foi dado lá atrás, que nós tínhamos um problema, e um problema social, e ele seria crônico. E os senhores acham que isso é problema? Então, vamos ver alguns outros números que nós temos aqui. Primeiro, além do vazamento de dados, que todo mundo sabe tudo de todos os aposentados, a internet, o tal do Instagram, o Facebook e o tal do Zap tem antenado os aposentados 24 horas por dia. Qualquer matéria ou reportagem que eles saem, meus colegas que me corrijam, a gente recebe assim, doutor, bom dia. Eles têm acesso à informação. E nós, operadores do direito, precisamos nos preocupar com isso. Porque hoje a enxurrada de ação ela vai acontecer no máximo em 1 ano, independente da matéria. Gostem ou não de julgar as ações. Vejam, senhores, quando nós temos em Santa Catarina 36,7% do público catarinense superendividado, o que a gente faz? Devemos lembrar também, senhores, que o problema não é mais o RMC, o cartão de crédito RMC. Que se eu puxar um extrato aqui, de um desconto do aposentado, nenhum de nós vai conseguir decifrar ele inteiro, a quantidade de desconto. No meu escritório, nós temos já 20 associações que fazem descontos ilegais. 6 delas é o mesmo presidente, o mesmo endereço, o mesmo grupo de advogado, o mesmo contador. Fizemos busca nas contas deles, não tem R$1, mas eles já arrumaram laranja para fazer mais 14. E não acontece nada. Eles vão continuar. Por quê? Os descontos, o modus operandi deles são os mesmos, R$ 28 e R$ 44, 2 vezes por ano em cada aposentado. Cada aperto de botão significa 1 milhão de aposentados. Quem faz isso é um robô. Significa dizer que, num aperto de botão, esse cidadão fatura de 28 a 44 milhões de reais. Mas é tudo normal, é tudo válido. A culpa é do advogado e do aposentado, que não foi ver o seu extrato. Senhores, um aposentado ele não acessa o INSS, ele olha o extrato da conta bancária dele. E o desconto é realizado lá dentro da autarquia, lá dentro do INSS. E o INSS não é responsabilizado. Essas empresas não são responsabilizadas, seus diretores, porque a legislação diz que você tem que punir o CNPJ. Quem é o estelionatário é o CNPJ, e não o bandido. Existe uma modalidade nova criada que ela vai ser muito pior no judiciário do que o cartão de crédito RMC. É o tal do RCC, que acabou de ser disparado aos milhões no Brasil. Nós temos 37,5 milhões de aposentados no Brasil no INSS. Não tenho um cliente meu que assinou um contrato. A totalidade deles já tem um desconto de RCC no benefício. Agora, vamos a uma pergunta muito lógica, e é uma pena o MP não estar aqui, poderia aprender algumas coisas, de repente, já que foram muito infelizes, com a devida vênia a quem redigiu aquela manifestação no IRDR. Como que nós vamos resolver agora a questão do RCC? Qual é o advogado, minha nobre defensora? Eu tirei a doutora das férias, né? Pedindo socorro, nos socorra,
A OAB nos abandonou, a UniRDR, a FEBRABAN veio aí, e realmente veio só a FEBRABAN fazer a defesa. E os consumidores foram massacrados nesse IRDR. E a gente faz o quê? Nenhum advogado vai tocar a ação da RMC mais de Santa Catarina e nem da RCC. Abriu-se um verdadeiro oceano, doutores, para que os estelionatários façam de Santa Catarina a sua festa. Porque qual é o advogado que vai fazer ação para chegar no tribunal e tomar uma litigância de má-fé e pedirem, em primeiro grau, e em segundo grau, para que nós reforcemos, veja o absurdo que nós estamos chegando. A pessoa ganha R$ 1.302 e tem que apresentar 30 documentos que ele tem condições de ser beneficiário da justiça. Ele recebe R$ 1.302. Aí você tira os descontos dele, não sobra R$ 600. E ele tem que tirar no cartório uma negativa de imóveis, no Detran uma negativa de automóvel, aí chega em segundo grau, agora está começando a pedir tudo de novo. Isso é desestímulo a acesso à justiça. Isso não é justiça. Isso é não usar tinta de caneta. É fazer justiça com a tinta do fígado. Que me perdoem quem pensa de forma diferente. Mas eu tenho dados para comprovar isso. Senhores, qual é a preocupação? Existe uma lei, muito bem colocada pelo Dr. Alisson, chamada Lei do Superendividamento. Nós vamos pegar a laranja no chão. Porque nós estamos deixando as pessoas se superendividar para depois fazer... E olhem os números, senhores. 2,12 milhões de catarinenses podem ir ao judiciário com ação do superendividamento. São 2,12 milhões de audiência de instrução. Se 50 mil ações travam o judiciário, o que é que nós vamos fazer com esses milhões de ações? Porque a Defensoria Pública, o PROCON, não vai fazer outra coisa. Vocês podem esquecer. É essa a preocupação que nós temos que ter. E não querendo me alongar muito, quero lembrar aqui aos senhores que Santa Catarina, 40% das pequenas cidades, o comércio sobrevive do dinheiro do aposentado. O aposentado não está mais recebendo. Tudo isso que os senhores colocaram é interessante. Agora tem a modalidade, que eu chamo, né, a modalidade Palmeiras, que quando o cidadão entra no SPC, no Serasa, ele não faz hora clicar lá, ele já recebe uma ligação. O senhor tem disponível um empréstimo pessoal. Amigos, o cara não tem dinheiro para pôr comida na mesa. Alguém acredita que ele vai ler um contrato? Nós, que somos advogados, dificilmente, às vezes, lemos aqueles contratos, porque está bem escritinho. Você não discute cláusula contratual. Aí você bota na calculadora do cidadão, como o deputado Gerra colocou ali, 1000% ao ano. E o judiciário entende que isso não causa problema nenhum no cidadão. Ele só fez um contrato. E que se readequar, na média aí de 120% a 200% ao ano, isso é legal. 1000 não é legal. Mas não causa abalo. Nós teremos, deputado Mário Mota, e a gente conta demais com essa comissão, um caos social em Santa Catarina em 2 anos. Os senhores podem escrever o que eu estou falando aí. Porque 40% do comércio das pequenas cidades, os senhores podem começar a olhar, e não é shopping, Mercado Livre, não é isso que está quebrando os pequenos comércios. Porque o aposentado não compra online. Ele vai lá no mercadinho, ele faz o fiado na pequena cidade, e ele não está mais indo. Então, esses comércios que estão fechando nas pequenas cidades é em decorrência da falta de giro financeiro. Então, quero dizer aos senhores, para nós encaminharmos, que o empréstimo consignado, a gente não pode demonizar ele, como colocou o deputado. Ele é importante, ele é necessário. E eu fui estudar a origem do empréstimo consignado, e ela é interessantíssima. E, se me permitem o trocadilho, o cidadão que criou o empréstimo consignado está em uma mansão de torno de 10 mil metros quadrados hoje, com cerca de 400 funcionários cuidando dele, zelando dele. Ele está numa penitenciária federal americana. Ele fez exatamente o que faz no Brasil. Os diretores de banco do Brasil estão nas suas mansões em Miami, Angra dos Reis, e alguns em Balneário Camboriú. O americano está preso por 30 anos e levaram tudo o que ele tinha da sua casa. Quero concluir dizendo aos senhores, nós temos sim, deputado Mário Mota, deputado Gerra, uma preocupação gigantesca. E ela acontece pelo abandono dos advogados em atender esses consumidores. Porque não é fácil você fazer uma ação, chegar no tribunal e você entender
que aquilo está legal. É um inconformismo pessoal? Não, ele é coletivo de todos nós. Ele é grave? Ele é grave. Aquele vídeo que o deputado Gerry apresentou aqui é apenas um detalhe da quantidade de golpes que eles aplicam. Hoje, inclusive, só para concluir, eles utilizam, inclusive, impressora 3D para copiar a assinatura. E aí nós temos alguns, veio do STJ, uma colocação de um ministro, dizendo que idoso não é sinônimo de tolo. Eu também concordo com ele. Ele só esqueceu de abrir parênteses e escrever. Idoso tem boa fé. Essas pessoas aqui no nosso estado, elas não mentem para o advogado. Elas não mentem no PROCON. Elas chegam e conversam olho no olho. Aí você ouve a narrativa, você escreve e não tem êxito. Então esse é um problema social que tem que ser muito bem tratado. Então, o que está acontecendo agora, o que ganhou a grande mídia agora, nós já denunciamos em 2023, no dia 4 de julho, nessa audiência pública que eu, como deputado estadual, propus e realizei na Alesc. Não é de hoje que os aposentados são enganados, não é de hoje que nós estamos denunciando. Então, eu tenho uma fé verdadeira que a senadora Damares Alves está fazendo um belíssimo trabalho, fazendo uma CPI, uma CPMI do INSS, lá no Congresso Nacional. A senadora Damares está fazendo um esforço sobre-humano, junto com outros parlamentares, denunciando, expondo e agora intimando depoentes a prestarem contas no Congresso. Nós temos, senadora Damares, uma fé verdadeira no seu trabalho e que você consiga acabar de vez com essas fraudes que estão acontecendo com os nossos aposentados. Parabéns pela tua coragem. Aqui em Santa Catarina nós já começamos a denunciar em 2023 e nós temos fé que a senhora, junto com outros parlamentares que estão agindo com seriedade, consigam acabar com essas fraudes de uma vez.